Fala galera do Devidojo, beleza? Então estamos de volta com a nossa série de vídeos do AWS White Belt, nosso treinamento aqui na prática sobre cloud, né? E hoje nós vamos dar então continuidade aqui na implementação da nossa arquitetura, né, simplificada, mas que garante lá aqueles 3 pilares que a gente já tinha conversado, que é de resiliência, escalabilidade e durabilidade, né? Beleza. Então, no vídeo passado, a gente inclusive fez a construção de uma automação que ela é responsável por ligar o nosso servidor e a nossa instância aqui do nosso ambiente de desenvolvimento, com aquele intuito até de economizar ali umas horinhas, né, do nosso free tier, para caso a gente precise daqui a pouco usar mais de uma EC2, a gente tenha horas no mês ali para brincar, né? E aí, então, hoje, a intenção aqui é a gente falar um pouco sobre como que ficou, né, aquela nossa configuração de rede de comunicação ali entre a EC2 e a RDS. A gente vai colocar um serviço para rodar de verdade ali dentro desse servidor e a gente vai testar esse serviço chamando ali através de uma URL pública, ou seja, como se ele já tivesse publicado. Obviamente que aqui está sem muita questão de segurança, a gente não tem, por exemplo, TLS, né? Não tem autenticação, não tem nada, basicamente para a gente aprender aqui, né? Um projeto a fins de aprendizado para a gente configurar essas coisas, poder brincar aqui e montar teu ambiente próprio. Até recomendo que aquelas, né, práticas ali que eu já falei até em vídeos passados, da gente limitar o IP que pode ou não acessar esse servidor. Então, sem mais delongas e partindo ali para a nossa prática, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é configurar, né, verificar aqui, na verdade, se o nosso servidor já está rodando, né, tanto a EC2 quanto a nossa RDS. Então, recapitulando, nossa EC2 é o servidor 101, né? EC2 é o servidor físico, a RDS é onde está rodando a nossa base de dados. Então, EC2, primeiro passo, venho aqui, no caso eu já tenho até salvo aqui nos favoritos, recomendo que você também tenha. Vou vir aqui no menu da EC2, vou clicar aqui na parte de Instance Running, para ver as instâncias que estão rodando, e já estou vendo aqui que a minha instância já está rodando e já está com status check. Se você não estava com ela ligada, né, é uma boa prática, enfim, você está dando continuidade isso aqui num dia subsequente, ligue, vá lá na nossa step function que a gente construiu, execute o comando com start, ela vai entrar primeiro no status de running e depois vai ficar com status check aqui como pending. Então você só vai conectar nessa instância depois que o status estiver com esse status aqui, que é o passed into checks. Beleza? E aí, sobre a RDS, a gente vai vir aqui na nossa RDS, também está salvo ali nos nossos favoritos. Basta clicar ali na opção RDS, e a RDS é base de dados. Lembrem-se, toda vez que a gente falar da RDS, ela é a nossa base de dados. Então, aqui a nossa base de dados também já está de pé. Se não tivesse, lembre-se, step function, comando de start, espera tudo ligar. Depois que tiver tudo available, está funcionando, está garantido. Beleza? Então, para começar então no vídeo de hoje, a primeira coisa que a gente precisa fazer é relembrar lá como é que a gente conecta na nossa instância. Então, venho aqui no EC2, vim na nossa instância, vou clicar aqui selecionando ela. Depois que eu seleciono ela, eu já posso clicar na opção Connect, e aí automaticamente ele já vai vir aqui, porque nas últimas sessões a gente veio via SSH, então ele vai manter salvo, já vai trazer aqui para mim o endereço para eu conectar nela. Então, no caso, eu estou utilizando o Mac, então vou usar o terminal do Mac que já tem o SSH. Se você está usando Windows, provavelmente você vai fazer isso através do PUT. Enfim, o importante aqui precisamos conectar SSH nessa nossa instância, e aí aqui no caso eu vou mostrar com o terminal que eu tenho acesso, beleza? A gente fez isso nos vídeos passados, inclusive. Primeira coisa é garantir que eu estou no path aonde está o certificado que a gente vai utilizar aqui nesse comando. O path é o diretório, né, o lugar ali onde está armazenado esse cara. Então, vou vir aqui em Downloads, que eu sei que está lá, e vou copiar esse comando, que o comando é SSH, passando então o nome da chave e o endereço do nosso servidor. Fiz isso aqui, dou Enter, automaticamente a gente vai conectar no nosso servidor. Eita, tive problema, não conectou, eu liguei minha instância aqui, passou 2 dias e agora não está mais conectando. Eu cheguei até a mostrar isso no vídeo passado, vai ter lá o processo bonitinho, mas lembre-se de olhar se aqui na parte de segurança
onde a gente consegue ver o nosso security group, o IP que está habilitando o acesso SSH, que a gente deixou fixo para ser o nosso IP público, ainda é o mesmo aqui para você. Ah, como que eu verifico qual que é o meu IP? Então, vou vir aqui, meu IP, e no meu IP vai mostrar que é o IP. Aqui no meu caso é o mesmo, então zero problema para mim, por isso que eu consegui conectar sem problema aqui via SSH. Fechou? Então, uma vez que eu conectei aqui via SSH, agora a gente vai explicar um pouco do projeto, o que é esse projeto que a gente vai executar. Então, o Greeting Service é um servicinho que eu fiz aqui para a gente testar mesmo, e aí resolvi fazer ele com o Spring Boot, dado que aqui no Dev2, se você acompanha, né, já tem acompanhado aí o conteúdo do canal, a gente fala bastante aí de Java e principalmente de Spring. O William, né, principalmente fez bastante vídeo aí falando de Java e do mundo de Spring, Spring Boot, etc. Então, não que eu seja um asa aqui no Spring, mas para manter essa filosofia, eu resolvi fazer em Spring, tá? Se me perguntarem, o que você preferiria ter feito, talvez JavaScript, Node, até Go, que eu tenho brincado bastante e gosto. Mas para mostrar que a linguagem aqui não é o ponto. Até porque tá aqui o projeto, se você quer, enfim, tem curiosidade de botar para rodar local, eu deixei aqui na documentação do README uma explicação do que é cada classe, e basicamente o Greeting é uma API que fornece ali um CRUD, né, o create, o read, delete, update, uma mensagem, com um ID e uma mensagem. E é isso. Basicamente é isso que ele faz. E aí, para a gente poder rodar isso aqui lá no ambiente virtualizado, eu coloquei tudo dentro de um Docker. Né? Então, a gente vai ter um container, né? Uma imagem ali, que vai estar já pré-pronta ali para a gente. Eu já deixei isso preparado, para que a gente não tenha aqui que aprender a buildar. Mas se você quiser e não souber, não tiver em nenhum lugar aí de um jeito que ficou fácil, deixa nos comentários, talvez a gente faça alguma coisa aí, até porque eu precisei fazer esse processo e até tem alguma coisa aqui, né? E então, assim, basicamente é isso, esse é o nosso Greeting Service, e aqui dentro do README dele também tem mostrando como rodar localmente, né, se você clonar o repositório, mas o que a gente vai utilizar lá na AWS é uma imagem do Docker. Então, o que é o Docker? Cara, se eu fosse falar de uma maneira bem resumida o que é o Docker, e inclusive recomendo que se você é desenvolvedor, engenheiro de software e não conhece, cara, vai estudar agora, porque é importante. Se você não é desse mundo, é até importante que você saiba o que é, porque para todos os mundos ele resolve um probleminha que a gente antigamente usava bastante como desculpa, que é na minha máquina funciona. Por que eu estou falando isso? Porque basicamente o Docker ele virtualiza o ambiente que tua aplicação precisa para rodar. Agora não tem mais aquela questão de, poxa, tem que ser numa máquina específica e eu só tenho ela aqui em casa e aí precisa estar exatamente com os mesmos parâmetros. Beleza, pode ser que tua aplicação ainda tenha essa necessidade, mas o ponto é que com o Docker a gente consegue montar uma receitinha que vai montar uma imagem, ou seja, como se fosse uma espécie de software ali, né? Vai montar o nosso software dentro dessa imagem, incluindo até o sistema operacional e os packages que a aplicação precisa, o Maven, o Java, enfim, tudo que se for, né, Java, se for Python, vai ter lá o pip, vai ter, enfim, o Python instalado e outras dependências enfim, tua aplicação vai precisar. Puxa, nunca vi esse tal de Docker. Como que você criou ele? Tá aqui no repositório, vai ter lá o nosso arquivo Dockerfile. Você vai ver que no fim é bem simples. Ele diz qual que é a imagem que é para usar e aqui qual porta ele expõe, onde que está o arquivo, enfim, alguns detalhes aqui para a hora de buildar essa imagem. E depois que eu fiz isso, eu publiquei essa imagem. Né? E como que essa imagem ela é publicada? Quando você vier aqui no repositório, lá embaixo, né, vai ter um link público, e aí esse link público ele vai vir para cá, ó, mostrando uma documentação dessa imagem. E aí, basicamente, eu coloquei aqui o que precisa para rodar essa imagem, se você está usando o Docker. Então, o que a gente vai fazer sabendo que a gente tem essa aplicação containerizada e uma imagem publicada, a gente vai baixar essa imagem dentro do nosso servidor e usar, e executar. Então, para isso, estou aqui dentro do servidor, a primeira coisa que eu vou precisar é ter o Docker instalado. Se eu vim aqui rodar um Docker PS, você vai ver que ele não executa nada, porque a gente ainda não tem ele instalado. Para instalar é bem simples, tá? Eu vou citar aqui os comandos, e é o sudo i1 install docker -y. Basicamente, o i1 é o gerenciador de pacotes aqui dessa distribuição de Linux que a gente está usando por debaixo dos panos, né? E aí, olha lá, aqui ele vai fazer a instalação, talvez leve um tempinho para vocês ou não. Aqui para mim provavelmente já estava cacheado, instalou bem rapidinho até.
Então, depois que esse cara está instalado, a gente ainda precisa fazer aqui algumas configurações para que ele funcione corretamente, tá? E a primeira delas é basicamente fazer ele rodar. Se eu vier aqui e só executar o Docker PS, pode ver que ele não está rodando ainda. Só que antes de fazer ele rodar, eu vou executar esse comando para habilitar aqui permissões para o usuário não sudo, para o nosso EC2 user, para nem tudo que a gente quiser fazer com Docker a gente precisa fazer via sudo. Então vou adicionar esse cara aqui através do sudo chmod -a-g docker ec2 user, que é o nome do nosso usuário. O usuário está aqui, ó, ec2 user. Beleza? Opa, faltou, escrevi alguma coisa errada aqui, -a-g docker ec2 sudo chmod. Aí, não é chmod, né, gente? É usermod. Tô viajando aqui ainda num outro comando. Então, é sudo usermod -a-g docker ec2 user. Então, isso aqui já vai resolver o probleminha ali de toda vez precisar de sudo. Mas para rodar como serviço, né, startar ali o serviço do Docker que a gente acabou de instalar, eu vou rodar um outro comando, que é o sudo service docker start. Eu vou procurar deixar esses comandos listados ou nos comentários ou na descrição do vídeo aqui para facilitar. Mas é basicamente isso, sudo service docker start. Se você pesquisar no Google, tá, como instalar o Docker na Amazon Linux, você vai chegar nas mesmas informações. Para validar que está rodando o Docker aqui, eu vou rodar o comando docker ps e beleza, já validei que ele está em execução. Beleza, então uma vez que eu validei que o nosso Docker está instalado e em execução, eu fiz aqui um comando clear simplesmente para limpar e rodei novamente o docker ps para validar. Agora a gente vai ter que fazer o pull da imagem. Então volto aqui na nossa página de onde está a imagem e vou fazer o pull dela. Para fazer o pull dela eu vou então basicamente copiar o comando que está aqui logo na entrada e vou fazer isso aqui. Se eu fizer só isso aqui, ele já vai pegar latest, mas eu posso colocar aqui, ó, latest. Eu poderia especificar uma versão específica ou não, mas aqui no caso isso nos basta. Então, aqui pode ser que leve um tempinho aí na máquina de vocês, eu já, por um acaso, já tinha feito esse pull antes, então vai ser bem rápido, apesar de eu ter removido a imagem, ele já deve estar com algumas coisas ali. Né? Então, ó, já fez o pull da imagem. Uma vez que ele concluiu, você pode rodar aqui o comando docker images, e você vai ver a imagem ali instalada. Então, basicamente eu fiz o quê? Ó, tem essa imagem que está publicada lá no Docker Hub, que diz como que essa aplicação deve rodar e tem o ambiente dela virtualizado com tudo que ela precisa para rodar. E aí eu coloquei ela aqui no nosso Docker do nosso servidor local, só que não significa que ainda está rodando. Se eu vier aqui, que já está rodando na verdade, se eu vier aqui rodar o Docker PS, você vai ver que nada aconteceu. E por que que nada aconteceu? Porque a gente ainda precisa executar ela. Então, aqui na própria documentação, ele vem dizendo como executar. Ele diz aqui que eu posso executar esse comando, e de fato isso aqui vai iniciar a nossa aplicação, mas na configuração, ele informa que tem algumas variáveis de ambiente que a gente precisa setar. E por que isso aqui? Se eu voltar aqui no nosso repositório da aplicação, a gente vai ver que ele explica, né, que a gente precisa aqui ter uma conexão com a base de dados. E como que eu seto a conexão com a base de dados? Né? Através daquelas variáveis de ambiente. Se eu vier aqui tiver curiosidade de ver por que disso, né, eu posso vir lá no código da aplicação, vou lá no Resources, vai ter o Properties, e aqui você vai ver que essas variáveis de ambiente elas estão sendo utilizadas para passar os dados de conexão aqui para as properties do próprio Spring. Beleza? Então, é bem simples no final das contas, né? Então, eu só vou ter que setar ali algumas variáveis antes de executar o nosso container. E para facilitar ainda mais a nossa vida, aqui na documentação, e muita gente faz isso, tá? Quem disponibiliza imagens para você executar aí de containers de outras coisas que você pode usar open source, que são públicas, eles deixam ali uma lista das environments de ambiente que você precisa setar, até mesmo que nem eu fiz aqui o comando. E uma breve explicação do que é cada coisa. Então, com posse disso aqui, eu vou vir lá no nosso servidor e vou fazer uma prática que eu gosto, que é de ter um script para fazer isso aqui, para que eu não precise ficar toda hora relembrando e até manter salvo em algum lugar as variáveis que eu configurei. É uma prática que se faz em produção? Não. Não é assim que a gente coloca a aplicação para rodar de fato em produção, gente. Mas aqui, para fins de aprendizado e para a gente manter a nossa linha de fazer tudo na mão, para fazer na prática as coisas e entender como elas funcionam, a gente vai fazer
desse jeito, botando tudo para rodar na mão. E depois a gente vai ver como deixar isso tudo mais simples, beleza? E aí, então, o que eu vou fazer agora? Né? Tem o container, tem a nossa imagem, eu vou então criar uma pasta com o comando mkdir, chamada de services, e aí dentro dessa pasta eu vou navegar para ela, cd services, eu vou criar um arquivo usando aqui o nosso vi, né? E aí o nome desse arquivo vai ser run greeting api.sh, né? .sh porque é um script shell que a gente vai rodar aqui. Feito isso, vai abrir aqui então o Vim no nosso terminal. Para editar, basta eu apertar qualquer tecla aqui, né? Letra, número, enfim, que ele já vai aparecer ali o insert. E aí o que eu vou fazer vai ser copiar esse cara aqui inteiro ali no nosso terminal, fazer o paste aqui. E beleza, agora a gente só precisa alterar alguns valores aqui que não faz sentido. Por exemplo, não é no localhost, não é o username root e nem aquele password. E é isso que a gente vai precisar configurar. Para configurar isso aqui, basicamente, eu vou voltar lá na AWS, vou abrir o nosso menu da nossa RDS. Então aqui a gente estava na EC2, já tenho salvo aqui RDS, né? Então basta clicar, vou vir aqui nas nossas DB instances, vou clicar na DB White Belt, e vou selecionar o endpoint que aparece logo aqui embaixo. Uma vez que eu peguei esse cara, eu vou substituir o que está aqui localhost, e aí para editar aqui no VI basta eu ir movendo o cursor com a setinha do teclado, né? E aí para apagar de boa e faço aqui o paste e fechou. O username a gente já sabe que é o outro, né? Aqui são os mesmos dados de conexão que a gente precisou lá quando a gente foi conectar direto da EC2 na nossa instância para validar que ela estava funcionando e a gente tinha acesso. Então eu estou só recuperando esses dados aqui que eu tinha anotado. E aí você provavelmente tem os seus aí também. Se não tiver, a gente pode fazer depois aí, deixa nos comentários como que recupera a senha. A gente vai fazer um vídeo bônus, beleza? E agora a gente vai vir aqui. Para parar de editar, eu aperto ESC aqui no VI. Creio eu que já está tudo certinho, Greeting API. Então aqui a gente está dizendo que vai rodar, vai criar esse container com o nome Greeting API, ele no modo detached, por isso tem aquele menu D, que é para não ficar aqui bloqueando o nosso terminal. E a porta no "-p" e as envs no "-e", e a porta vai ser, aqui ele está dizendo 8080. Aqui tem um detalhe nessa porta. Acho que por default eu acabei subindo com 8080, mas para a gente validar que isso aqui vai funcionar, uma das coisas que a gente vai fazer nesse setup aqui, tá? Bem bobo que a gente está fazendo. É olhar se a nossa EC2, lá o Security Group, ele tá com permissão para chamar na porta 8080. Então, venho aqui na nossa instância, clico em cima dela, venho na parte de Security, e se eu observar, lembra que teve um vídeo que a gente fez aqui a criação do nosso Security Group. Lá a gente disse, olha, está permitido acesso da internet de qualquer lugar na porta 80 e 443, mas não tem 8080. Então, uma das coisas que a gente vai precisar alterar aqui é justamente isso. É dizer para esse cara que, na verdade, aqui na instância ele vai ouvir na porta 80. 8080. O container em si, ou seja, lá dentro do Docker File, a gente disse que ele, na verdade, fala na 8080. Ele está exposto na 8080, né? Mas para a máquina aqui, para essa interface de rede do servidor, vai chegar a informação na 80 e aí ele vai fazer esse redirect aqui para o container que está escutando na 8080. Beleza? Então, ESC de novo para a gente sair para o modo edição, WQ, WQ, Enter, fechou. Quero validar que esse arquivo foi salvo corretamente. Tem o comando cat, run, aperto o tab para ele autocompletar e fechou. Tá ali o camarada. Agora, aqui é bem simples. O que a gente vai precisar fazer é executar esse script que a gente acabou de criar. Só que se eu fizer isso aqui, /run e tab, ele não vai autocompletar. E por quê? Porque a gente está sem permissão de execução desse script aqui. Como que a gente faz para ter permissão? Eu vou executar o comando sudo, aí chmod, agora sim é o chmod, mais x, e aí o nome do script, que é o run greetings.tcsh. E beleza, agora sim, se eu apertar /, e o nome do script e tab, ele vai autocompletar o script inteiro, eu dou Enter, ele vai executar. Aqui provavelmente ele vai falhar, né? E ele até subiu o nosso container,
mas se a gente for olhar os logs, provavelmente ele deve estar com a falha. Por quê? Porque nessa aplicação, ela não tem um script de migração da base de dados. Então, o que vai ter acontecido é, a gente sim conseguiu subir o nosso container. Como que eu valido isso? Rodei aqui o comando docker ps, vi que tem um container de execução, tem um ID, tem várias informações ali dele. E agora eu vou olhar os logs, que é com o comando docker logs, e aí espaço, né? E vou colocar aqui o ID do container, que eu basicamente copio ali, pegando pelo comando docker ps. Se eu olhar aqui no comando, enfim, os logs da aplicação, a gente vai ver que teve um problema. E provavelmente o problema foi que ele até pode ter conseguido conectar com a base de dados, mas olha aqui, ó, unknown database. Não achou a base de dados GreetingDB porque a gente ainda não criou ela lá no nosso MySQL, dado que não existe aqui uma estratégia de auto-migration, né, para essa aplicação criar tudo automaticamente. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui, né, para não ficar muito longo, e aí no próximo vídeo a gente faz então a criação da nossa base de dados, a configuração aqui, finaliza a configuração do nosso serviço e vamos testar isso aqui se está tudo funcionando. Beleza? Então, por hoje é só. Se você curtiu, deixa seu like. Se não curtiu, deixa aí nos comentários. A gente vai observar aí para estar buscando sempre melhoria contínua. Valeu e um abraço.